E a gente tem se falado bastante, a gente tem até marcado estudos juntos, mas até agora ainda estamos só se preparando. Mas, irmãos, eu queria primeiramente pedir perdão, que eu não sou pregador. Acho que essa aqui é a quinta ou sexta vez que eu estou pregando, então tenha um pouquinho de paciência, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para falar no coração de alguém aqui. Espero que vocês recebam. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra em João 21, capítulo 21, versículo 15. Glória a Deus! Vai tremendo nessa noite. Todos acharam? Diga amém. Que antes eu queria perguntar, quem aqui verdadeiramente ama a Deus, levanta a mão. Quem ama Jesus de todo o coração, levanta a mão. Essa palavra é muito forte, muito impactante. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Quem aqui, em hipótese nenhuma, negaria Jesus Cristo por nada nessa vida? Levante a mão. Amém. E eu também não levantaria não, irmão. Mas vamos lá. Podemos começar? Vamos ler aqui. Assim, tendo ele jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas a mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes bem que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingia de ti mesmo, e andavas por onde queria, mas quando envelhecer, estenderá suas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu queres. Amém? Todos entenderam? Vou orar aqui antes de começar a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa palavra que o Senhor botou no meu coração essa semana, o Senhor ministrou fortemente comigo, que eu possa passar para os nossos irmãos, Senhor, o seu entendimento, o teu querer, que seja a minha boca, mas as tuas palavras aqui nessa noite. Amém? Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero lembrar vocês um pouquinho. Eu sei que todos aqui já conhecem bem, mas eu quero relembrar um pouquinho a história de Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado pelo Senhor. E ele, para mim, Pedro era um péssimo pescador, porque as duas vezes que ele é citado na Bíblia, as duas vezes ele não pescou nada. Ele só conseguiu pegar alguma coisa depois que Jesus entrou na vida dele. E muitas das vezes somos nós, né? Nossa vida, a gente cheia de frustração, a gente não consegue nada, mas quando Deus entra na nossa vida, a história muda, né, irmãos? E esse homem... É interessante que um dia, num projeto que eu estava com o Neemias, eu até comentei isso na época, já tem mais ou menos um ano com ele, que o Senhor falou grandemente no meu coração a respeito de Pedro. Muito obrigado. O Senhor ministrou fortemente no meu coração sobre Pedro, que ele falou o seguinte, falou: filho, tá vendo essas crianças ali embaixo ali? Eu falei: sim, Senhor. Ele virou para mim e falou: elas para mim são como Pedro. Eu falei: como Pedro? Eu falei: por quê, pai? Aí ele virou, falou comigo assim, ministrou comigo assim: você pergunta a uma pessoa do mundo quem foi Pedro, eles vão falar: Pedro era um homem brigão, um homem turrento, um homem de confusões. Você pergunta a um homem da igreja que entende a palavra quem foi Pedro, Pedro foi um dos maiores apóstolos, um dos maiores fundadores de igreja. Você pergunta de novo uma pessoa do mundo quem foi Pedro, e ela te responderá com certeza: foi o homem que negou Jesus 3 vezes. Mas você pergunta a uma pessoa da igreja quem foi Pedro, e a gente vai poder responder assim: Pedro foi o homem que na sua primeira pregação converteu mais de 3.000 almas. Foi o único homem na Bíblia que teve atitude e coragem de andar sobre as águas. Fez milagres, fundou igrejas. E o que o Senhor quis me dizer? Muitas das vezes a gente olha para as pessoas e não dá nada por ela. A gente olha para as pessoas, as crianças, fala assim: essas crianças moram na favela, vão ser traficantes, não vão dar em nada, vão ser bandidos. Mas Deus está olhando o interior. Deus fala assim: serão servos do Senhor.
serão homens e mulheres de Deus. E assim como Pedro precisou passar por um processo, porque quando Jesus perguntou 3 vezes se ele realmente amava a Deus, é porque Jesus estava testando ele, dando a oportunidade dele se arrepender. Por 3 vezes ele tinha negado Jesus. E ali seria a transformação, porque Deus tinha uma grande obra na vida dele e ele não poderia carregar essa culpa no ombro. Porque muitas das vezes a gente fica carregando culpa do passado, quem a gente era, o que a gente fez, e a Bíblia nos ensina, quando estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então todos os dias nós somos renovados. Eu falo, o Evangelho todo dia é um confronto, é uma mudança. Então aqui é muito bom a gente receber uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, mas muitas das vezes a gente precisa receber uma palavra de confronto. A gente precisa receber uma palavra para a gente ser impactado e mudado todos os dias, porque a gente todo dia tem que ser melhor, não melhor do que ninguém, não melhor do que as pessoas, mas sim melhor do que nós fomos ontem. Amanhã a gente tem que ser melhor do que hoje, melhor para Deus, todos os dias, aprendendo a servir Ele, aprendendo a amá-lo verdadeiramente. Pedro, quando fez essa pergunta, que ele se entristeceu a 3ª vez, porque ele sentiu realmente no coração dele que ele ainda não amava, porque alguns capítulos antes, quando Jesus perguntou, Pedro, tu me ama mais do que esse? Foi o mesmo Pedro que falou que morreria por Jesus, foi o mesmo Pedro que falou, eu estarei lá com você, mas quando a situação apertou, ele fugiu. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quando a situação aperta, a gente fala que está com Deus, a gente fala que é com o Senhor, e a gente foge do problema, a gente corre, fala, não, hoje eu não vou na igreja, não quero, estou chateado. Quantas vezes isso acontece? Porque Deus está todos os dias nos preparando. A gente ainda não é o que Deus quer. Todos os dias a gente deve se analisar. A palavra diz, analise-se o homem a si mesmo, porque a gente tem que todo dia, como eu falei, buscar estar se fortalecendo, e como? Na intimidade, na oração, na busca. Isso aqui, irmãos, eu falo todas as vezes eu falo, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, isso aqui é a palavra de Deus, mas tão importante quanto a palavra de Deus, isso aqui é um manual de instrução para a vida. Isso aqui vai nos ajudar diante dos nossos problemas. Isso aqui não vai derrubar o gigante na nossa frente, não vai tirar o gigante da nossa frente, mas isso vai ajudar a derrubar o gigante. Ele não vai tirar a fornalha da gente, mas ele vai nos ajudar a passar dentro da fornalha cantando e dançando. Então que a gente possa todo momento estar analisando e se analisando. Será que eu estou fazendo é o suficiente para Deus? Como eu perguntei aqui, todos falaram que amam realmente a Deus. E eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem dado por semana para Deus? Desculpa perguntar, mas é só as 2 vezes que vocês vêm na igreja por semana? Vocês têm buscado fazer caridade? Porque a obra do Senhor, Ele mesmo falou. Eu lembro quando Jesus começou a mudar a minha vida, e eu um dia ajoelhei na sala da minha casa, comecei a chorar constrangido de tanto amor que eu comecei a conhecer o amor dele, e um amor que não dá para retribuir. Quem sabe aqui, quem viveu sabe disso, não dá para retribuir. E um dia ajoelhado eu falei, Senhor, o que eu posso fazer para retribuir todo esse amor? O que eu posso fazer por você? Eu sei que você é o dono de tudo, você tem tudo. E Ele me respondeu simplesmente assim, falou, me levou naquela passagem, que eu não vou lembrar aqui onde está escrito agora, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me deste de vestir, tive enfermo e não foste me visitar. E o servo pergunta, quando isso, Senhor? Quando não fizesse pelos meus pequeninos. Irmãos, e a Bíblia o tempo todo nos ensina que nós somos irmãos, independente da cor, espécie, raça, todos nós somos filhos de um mesmo Deus, e que todos aqui, a maioria é pai, sabe bem do que eu vou falar. A gente tem filhos, cada um aqui tem filho, e ninguém ama um filho diferente. Eu tenho 4 filhos, um mora comigo e 3 não. O que mora comigo é mais próximo, mas a dizer que os outros também eu não tenho o mesmo amor, impossível. Eu pularia na frente de uma bala por qualquer um deles. E assim é nosso Jesus por cada um de vocês. Ele pularia na frente de uma bala, ele se jogou, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado por cada um de nós que somos filhos. Você vê, aquela passagem de Jonas nos ensina que mesmo pecadores, quando Deus decretou para Jonas, vai lá e declara
a Nínive, que eu vou acabar com a cidade. E ele foi, primeiro ele se desviou e depois ele seguiu o seu trajeto. Quando ele chegou em Nínive e que ele pregou que o Senhor estava irado com eles, eles se arrependeram. O que aconteceu? Jonas ficou triste que Deus não acabou. Aí Jonas falou: Deus, porque eu sabia que você não ia fazer. Aí o que Deus fez? Deu um pequeno exemplo, plantou uma alboreira num dia, cobriu ele, no dia seguinte permitiu os bichos comerem. Quando Jonas se irou, o que ele falou? Falou: você não plantou nem colheu e está triste com uma pequena planta. Imagine os meus filhos, que eu vi crescer, que eu vi nascer, que eu criei. Como poderia eu acabar? Irmãos, todos aqui e os que estão ali fora são filhos de Deus. Todos nós somos iguais. Então eu te pergunto nessa noite, qual foi a última vez que você parou e alimentou um rapaz ali na rua com fome? Quando foi a última vez que você fez uma obra social, que você foi pregar o Evangelho? Qual foi a última vez que você convidou um amigo seu desviado para vir para a igreja? Eu te pergunto, quando foi? Porque, irmão, é nos pequenos detalhes, é nas pequenas coisas que a gente mostra a Deus que o ama. Porque eu costumo dizer, a palavra até convence, mas a atitude arrasta. E as nossas atitudes diárias, quando a gente diz não para o mundo, eu costumo dizer, quando a gente fala não para o mundo, a gente fala sim para Deus. Quando a gente se afasta do mundo, a gente se aproxima de Deus. Quantas vezes vão lá te oferecer para botar um gato na tua casa? Você tem falado não assim? Quantas vezes você vai no mercado ou na padaria comprar um pão com 10 reais, a menina te dá um troco de 50 e você tem devolvido? São nessas pequenas atitudes que você mostra que você realmente ama Deus todos os dias. Então todos os dias a gente tem que acordar e falar: Senhor, me ajuda a ser melhor, Senhor, todos os dias, me ajuda, me ensina. Todos os dias medite na palavra um pouquinho, que você vai entender a vontade de Deus. Aqui dentro tem todas as vontades de Deus. Aqui nessa palavra tem mais de 8.000 promessas através da minha vida e da tua vida. Quais delas têm se cumprido na tua vida? Quais você tem permitido? E muitas das vezes você não entende. Você pergunta assim: poxa, aquela pessoa lá é macumbeira, ela é espírita e ela tem prosperado mais do que eu. Por quê? Ela segue princípios de Deus. Deus, ele cumpre princípios. Se a palavra diz: o generoso prosperará. De repente você está dentro da igreja aqui, chega na hora do dízimo, você tem sido mesquinha, chega na hora da oferta, você tem recolhido, e chega um espírito, um macumbeiro, quando é para abençoar outros, eles não têm pena, eles ajudam. E aí, eles têm prosperado, e você? Não? Você tem se analisado? Você tem feito todos os dias a vontade de Deus? Eu sei que muitas das vezes a gente se sente triste, a gente se sente abandonado, mas tem uma palavra na Bíblia que é uma das que eu mais amo, que está lá em Isaías 49, quando o povo se acha que Deus abandonou ele e fala: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor, na sua misericórdia, fala: ainda que uma mãe esqueça de um filho, todavia eu não esqueci nenhum de vocês. Todos os dias, irmãos, Deus está querendo te abraçar. Assim como no começo lá no Éden, todos os dias Ele está querendo te visitar, todos os dias Ele está querendo intimidade com você. Mas você tem se santificado? Você tem se separado do mundo? O que você tem feito para agradar a Cristo? Então eu queria perguntar mais uma vez: quem aqui acha que realmente ama a Deus? Levanta a mão. Que bom, irmãos. Então agora vou para a segunda parte. Quando Pedro falou assim: realmente eu amo o Senhor, o Senhor virou e falou: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso aqui é muito para a gente aqui que está na igreja, não é nem para quem está no mundo. Aqui Deus estava falando do ministério de Pedro. Cada um tem um ministério na sua vida. Uns são pastores, outros são levitas, outros são intercessores, outros são ajudadores. Eu não sei qual é o seu ministério, mas você tem se lançado? Você tem se dado verdadeiramente ao seu ministério? E aí, a pergunta que eu te faço: porque Deus está querendo levantar homens e mulheres de Deus que o mundo está precisando. A palavra diz: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E Ele está precisando cada dia mais da tua ajuda e da minha ajuda, porque tem pessoas lá fora precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir um eu te amo, precisando ouvir você ainda não está perdido. Irmãos, e quando Deus começa a mudar a gente, eu costumo dizer que Ele não muda só a gente, Ele muda todo mundo ao nosso redor.
Um dos maiores testemunhos que eu tenho, que eu acho lindo, foi depois que eu vim embora para aqui, para Niterói, que eu sou lá de Nova Friburgo. Passou um tempo que eu já estava na igreja, e eu cheguei lá na minha cidade e falei, pô, vou dar uma volta lá na rua à noite para ver se eu vejo algum amigo meu. E eu cheguei lá na rua e encontrei um dos meus melhores amigos da adolescência, e comecei a conversar com ele falando que estava passando por dificuldade, e eu comecei a contar minha história, o que Deus tinha feito na minha vida, a transformação que Ele tinha me feito, e ele chegou a chorar, e foi muito bonito, foi muito emocionante, mas eu vim embora, passou um certo tempo, mais ou menos um ano e pouco, aí entrou aquela pandemia. Quando a pandemia já estava no final, eu tive em Bom Jardim de novo, aí parei com ele para conversar, perguntei como é que tá as coisas, e o seu restaurante que você tinha montado, ele virou para mim e falou, Lúcio, infelizmente eu fechei. Falei, poxa, eu fico triste, que pena. Ele falou, não fica triste não, eu entendi que é propósito de Deus. Eu falei, ué, você falando de Deus? Ele falou, Lúcio, depois daquela conversa que a gente teve, eu chamei minha mulher, nós fomos para a igreja, eu aceitei Jesus. E eu vou te falar, se não fosse esse Jesus, ele me dando testemunho, se não fosse esse Jesus, na época da pandemia que eu quebrei, eu tinha feito até besteira, eu desanimei até da vida, mas o Senhor me fortaleceu. Então, quando você deixa Deus te mudar, Deus vai mudando as pessoas ao seu redor, Deus vai mudando o próximo, irmão. Porque eu costumo dizer que o Evangelho é como se fosse essa epidemia que teve aí. O que acontece? Um pega, é transformado, de um passa para outro, de outro passa para outro, e assim o Evangelho. Quando a gente mostra verdadeiramente esse amor que tem nos constrangido, que tem nos mudado, não tem como tudo ao nosso redor não mudar. A gente muda a nossa casa, a gente muda a nossa família, e eu adoro dizer, quando a gente muda a nossa família, a gente está mudando a história completa de várias pessoas. Eu falo sempre, eu sei para que Deus me chamou para isso aqui, irmãos. Eu ainda não estou 100% preparado, mas eu estou aprendendo. Mas eu costumo dizer, eu não tive um pai pastor, eu não tive ninguém cristão na minha família. Tive uma tia de longe que um dia me mostrou o caminho. E eu mudei. Só que através da minha vida, hoje meu filho de 17 anos já aceitou Jesus, já está na igreja, e eu tenho certeza que os meus pequenininhos também vão pelo mesmo caminho. Eu não posso mudar o meu passado, mas o meu futuro e o dos meus filhos, da minha família, eu vou mudar. E Deus tem abençoado cada vez mais. Irmãos, receba essa palavra, analise em cada um a si mesmo, pensem direitinho em tudo que vocês têm feito e o que vocês precisam fazer mais para o Senhor. O que está faltando para vocês se aproximar mais? Se lance no seu ministério todos os dias. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, fico muito feliz em mais uma vez em aqui poder compartilhar um pouco do que Deus tem me dado. Agradeço ao meu amigo Daniel aqui, que tem sido bênção, e deixo essa palavra no coração de cada um de vocês, cada um venha refletir e analisar a si mesmo. Amém? Amém. Meus irmãos, fique de pé, o Senhor é aquele que conhece. Glória a Deus. A gente vai tirar a oferta e logo após o presbítero Eduardo vai estar orando por você. Quero agradecer o irmão Malta. Deus abençoe. Amém. Fiquei feliz em te ver de volta aí. Vinícius, Luiz, sempre quando ele te convidar, você vem. Muito legal, eu não sabia. Tal pai, tal filho. Glória a Deus, é muito bom. Meus irmãos, estejam de pé, por favor. Às vezes o pastor pede, mas comunhão é isso. Se não acreditar naquilo que o pastor pede, a gente está fadado ao fracasso, já logo de cara. Então vamos fazer como Deus manda. O irmão Lenilson vai louvar e logo após o presbítero Eduardo ora por nós.
Irmãos, 3 momentos de oração. Primeiro momento, nós vamos orar pelos empresários, microempresários. Segundo momento de oração, nós vamos orar pelos projetos sociais. E o terceiro momento de oração, nós vamos orar por você. Então, vem à frente, nós vamos estar orando e vamos estar ungindo. Ó Pai, te damos graças nessa noite. Agora nós entregamos, Senhor, nesse primeiro momento, os empresários e microempresários, Senhor. Senhor, que Tu venha fortalecer, que Tu venha ajudar e que Tu venha continuar abençoando, multiplicando, ó Deus, as suas finanças, o seu estabelecimento. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Nessa noite nós pedimos, Senhor, 100 vezes mais, Senhor, para cada microempresário, para cada empresário nessa noite. Ó Deus, o segundo momento nessa noite de oração é pelos projetos sociais, Senhor, que estão aí levando comida afora, pessoas que estão, Senhor, cuidando, Senhor celestial, de moradores de rua, moradores, pessoas necessitadas, ó Deus, do amor, do carinho, da, Senhor celestial, da companhia, ó Deus, do aperto de mão, do abraço, ó Deus. Então nós entregamos nas Tuas mãos a cada representante, ó Deus, dê inteligência, dê sabedoria e toma nas Tuas mãos, ó Deus, porque eles não venham desistir, ó Deus, de estar ajudando ao próximo. E agora nós entregamos a Tua igreja que está aqui na frente. Senhor, eu não sei qual é o projeto, Senhor, eu não sei o que cada um irmão, o que cada um precisa, mas nessa noite acrescenta, ó Deus, aquilo conforme a Tua fé, conforme a sua necessidade, conforme o Teu clamor, conforme o choro, porque o choro dura uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós não temos o poder do amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o amanhã pertence a Ti, o presente pertence a Ti, o futuro pertence a Ti. Ó Deus, tudo está entregue nas Tuas mãos e nós entregamos, Senhor, todas as nossas necessidades nessa noite no nome de Jesus. Espírito Santo, então, Senhor,
Que a tua graça e o teu poder venha, Senhor, manifestar, se aperfeiçoar, Senhor, sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja. Ó Deus, conta os sonhos, conta, Senhor, petições, Senhor, nesse momento. Senhor, pessoas que estão pedindo a Ti, clamando a Ti, suplicando a Ti, Senhor, pelo momento único, momento divino. Ó Deus, sabemos, Senhor, que só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Ou então, Senhor celestial, é sobre esta palavra de vida eterna que nós estamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, e nós declaramos nessa noite que tudo é possível naquele que crer. Nós estamos crendo, nós estamos acreditando, nós estamos confiando que tudo nós conseguimos através do Teu poder, através da Tua graça e através da Tua unção. Ó Deus, toma nas Tuas mãos os lares nesse momento. Senhor, a cada lar representado nesse momento, Deus, vai ao encontro nos lares, vai ao encontro dos lares nesse momento, Senhor, e desça o anjo. Senhor, use a cada lar nesse momento, a poder no nome do Senhor. Todo espírito ao contrário, espírito de confusão, a poder no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos declarando nessa noite que Tu és o Deus da nossa vida. Tu reina nesse lar, Tu reina nesse lar, Tu reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Nenhum mal vai chegar sobre as nossas tendas. Ó Senhor, nós declaramos nessa noite, Senhor, sobre as dispensas. Ó Deus, Senhor, toma nas Tuas mãos a vida financeira, toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida sentimental, toma nas Tuas mãos a vida material. Ó Deus, nós estamos entregando tudo nas Tuas mãos e declaramos e dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que eu confio. Tudo posso naquele que está trabalhando naquilo que, Senhor, eu não estou vendo, eu não estou apalpando, mas eu estou dizendo que eu creio que a promessa já foi derramada, Senhor, nessa noite. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Manda a resposta nessa madrugada, ó Deus. Fala e confirma, Senhor, aquilo que Tu estás fazendo nessa casa e aquilo que Tu ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Nos leva em paz, Senhor, pela Tua autoridade. Nos leva em paz. Aqueles que estão dirigindo, leva, Senhor. Coloque o anjo agora nesse volante. Livra do todo mal. Senhor, livra da estrada. Senhor, toma nas Tuas mãos. Aqueles que vão para longe possam chegar em segurança na autoridade do Teu nome. Aqueles que estão desempregados, ó Deus, pedimos uma porta de emprego nessa noite. Senhor, abre a porta. Jesus, abre a porta nessa noite e o Seu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, quantas pessoas, Senhor, precisam? É o pai de família que precisa levar o sustento para a tua casa. É a mulher, Senhor, que precisa de uma resposta. Senhor, o currículo está lá embaixo, mas, Senhor, nós confiamos no Teu poder. Jesus, causa na justiça. Nós declaramos nessa noite, ó Deus, Tu és o juiz do juiz. Senhor, essa casa na justiça há muito tempo. Jesus, sem solução e sem resposta. Senhor, nós pedimos uma resposta. Nós pedimos uma resposta como Teu filho. Nós pedimos uma resposta, Senhor, nessa noite. Senhor, pode estar 5 a 10 anos, mas nessa noite, decreta. Senhor, assina nessa noite. O juiz do juiz. Senhor, Tu julga a nossa causa. Jesus, julga essa causa nessa noite, ó Pai. E a Tua palavra seja cumprida. E a Tua serva e o Teu servo venha declarar
que Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigado, no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu hoje teu filho, em nome de Jesus. Sabes o que teu servo precisa, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Glória a Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito de Deus esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Meus irmãos, Deus abençoe.